pó da terra, da argila vermelha. Argila vermelha. O nome de Adão tem dois significados no original. Ele veio de uma argila, um pó chamado Admá. Terra em hebraico significa Admá. Admá, o chamadão de terra. Ão vermelho. Interessante, não é? Para nós é bom que vocês estão meditando e desfrutando melhor, porque nós precisamos muito desfrutar daquilo que Deus nos deu. E o tempo é muito oportuno, apesar de ter pessoas que Jesus disse que não conhecendo a palavra, ou não entendendo, não faz tanto caso disso. Glória a Deus. Mas é a honra de Deus. Nós somos o que? Obra. E nós estamos aprendendo. Irmãos, somos o quê? Das mãos de Deus. E as mulheres também foi tirada dessa parte da obra-prima, que é os lábios do homem. Tudo é para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Por isso que Paulo expressa sobre a honra uns aos outros, tanto a homens quanto a mulheres. Devemos honrar uns aos outros em Cristo, o Senhor da glória. É uma realidade nessa palavra. Por isso que o culto de ensinamento parece que nem todos gostam, mas nós temos a informação, Jesus dizendo assim: quando alguém não compreende a palavra, o inimigo vem e tira o que foi semeado. Aí ele passa a ter uma fé pagã. Os pagãos têm fé. Tem fé no lugar de aguda, no atuar na superstição. E muitos crentes acompanham esse ritmo, que não crê realmente no efeito da palavra, mas ele tem aquela fé para crer em objetos inferior a ele. Porque nós não somos objetos, somos? Não. Entendemos isso? Porque transmitimos som, transmitimos contato, a parte racional. O objeto não faz isso. E às vezes a gente pega o objeto e diz: eu recebi uma bênção para ver esse objeto. É um rebaixamento, não é? Trocar você por algo que não transmite som, algo inanimado. Se fala de crescimento, se rebaixa a si mesmo. E não é bom. E a palavra diz que o conhecimento de Deus é um dos maiores sacrifícios que Deus se agrada. Está em Osés, capítulo 6, versículo 6. E na sequência dos contextos bíblicos. Duas coisas que o Senhor se agrada, não é? É acordo e conhecimento da palavra dele. Já nós vamos dar prosseguimento nesse trabalho tão bom, tão suave. Me lembro que Jesus falava assim com uma grande multidão e ele tem tanto interesse que o povo compreende a palavra, que na época que ele pregava, a maior parte das pregações era sentado. Sabia disso? Ele pregava, porque dá tempo para você compreender, para você se posicionar, dá tempo também para a pessoa se meditar e aprender. Aí o glória vem depois. Aleluia! Vem depois. Não começa com glória antes de aprender, não. Glória vem depois.
Deus, você ouve a palavra, compreende a palavra, aloja no coração, aí aparece o glória pela graça que o Senhor nos deu. É uma realidade, por isso é importante ouvir bem a palavra. Vou normalmente com minha esposa, que a pouco queremos meditar, provar, e meditar nessa tua palavra. Eu vim até, nós íamos começando com tudo isso, relacionamento, vida, chegamos à conclusão de pessoas que não contêm com aquilo que têm. Perigoso. Estão compreendendo? Essa casa não está boa, compre outra, mas com humildade. Vou trocar os móveis, troca com humildade. Vou mudar de lugar, com humildade. Receba por um motivo que a pessoa enxou daquilo que tem, provavelmente o carro do marido vai enjoar da mulher, ou a mulher do marido. Porque tem aquele senso de não gostar daquilo que Deus deu. Isso é muito perigoso e é destruidor também. É uma realidade. Está compreendendo. Não é isso? Eu cumprimento a amada igreja da Santa Paz. Igreja, vamos arrumar o 7 da cristã, eu sei que toda a igreja conhece. Vamos glorificar o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Eis testemunho, Senhor vencedor.
do Senhor, aqueles que se aliam na missão missionária e levar a palavra do Senhor, porque igrejas novas estão crescendo. Igreja, eu fico assim imaginando Jesus Cristo, abundantemente a sua palavra pregada, e olha a situação que o mundo está vivendo. As pessoas estão se desviando da luz, estão indo para as trevas, e somente acontecendo um episódio de desgraça, porque ninguém quer saber disso, a maioria. Então nós que estamos firmados na rocha, não olhe para a direita nem para a esquerda, somente para o alto, porque de onde virá o teu e o meu socorro. Vamos colocar nossas vidas na mão do Senhor e não se abalar por nada que está acontecendo no mundo, porque aquele que está em Cristo Jesus tem firmeza na rocha. Glorioso Deus bendito nesta manhã, te agradecemos, Senhor, por estar na tua presença. Meu Pai, eu te agradeço pela minha vida, meu esposo, meu Pai do céu, que está, meu Pai, levando a tua palavra, Senhor amado. Ajuda ele nessa sua jornada, nessa caminhada da graça, da força, da saúde, meu Pai. Venha abençoar todos os pastores, Senhor, todos que fazem a tua obra, Senhor, os obreiros da tua casa. Oh, Deus bendito, Deus poderoso, aqueles que estão, meu Pai, na sua, levando a palavra missionária, evangelizando as vidas, meu Pai, para que elas venham buscar a ti, encontrar Deus. Meu Deus, visita a nossa nação brasileira, visita as pessoas da terra. Meu Pai, vem que te encontros, Deus céu, não deixa de desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que venhamos olhar somente para o alto, o nosso alvo que é Cristo Jesus. Alcança as famílias dessa manhã, aquele que são, meu Pai, nos hospitais, as criancinhas que estão precisando do socorro, da presença do Senhor. Meu Deus, quanto sofrimento na terra, meu Pai, mas o Senhor é poderoso para alcançar os necessitados. Esta manhã entrego tudo nas tuas gloriosas mãos, na certeza da vitória. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Continuando na palavra de Deus, aqui no capítulo 13, a epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 13, a epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos meditar nesta boa palavra que nos orienta tão bem, nos deixa muito bem a nossa discípulos. 1 Coríntios capítulo 13, a excelência do amor de Deus. Chamado ser humano, aleluia mesmo. É a realidade desta boa palavra. Capítulo 13. Encontraram a palavra do Senhor assim, a suprema excelência da caridade. Suprema excelência da caridade. Caridade, piedade, amor é a mesma palavra.
os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada se... Vamos para o 3. Ainda que destruísse toda a minha riqueza, ou a minha fortuna, para o sustento dos pobres, e ainda que me entregasse o meu corpo para ser queimado, vírgula, e não tivesse caridade, nada disto me aproveitaria. E aparece claro: a caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. No verso 5, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, isso é o versículo 7. Tudo espera, tudo suporta. Versículo 8. A caridade, Deus nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, desaparecerá. Esse trecho até o 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas o versículo 10 diz: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Sente aí quando nós oramos, vamos analisar bem a palavra de Deus, como funciona. Paulo é um homem muito bem esclarecido sobre ele e Deus, e também o povo de Deus, e muito bem informado sobre dons, sobre a conduta dos dons, mas também ele tinha uma informação suprema. Ele tinha um discernimento pleno, nós precisamos ter. Ele sabia que os dons são passageiros, são emprestados. Só que existe uma das dádivas de Deus que leva a nós perseverarmos com domínio, tendo domínio sobre nossas emoções, nossas razões e nossos sentimentos. É o amor. Esse não se confunde, porque o amor ele tem uma ação direta de como sustentáculo de tudo aquilo que nós fazemos. É o amor. Por isso que ele estava referindo, ainda que ele tivesse esses todos os mistérios, falar as línguas mesmo vinha diretamente do céu, mas não tivesse o amor, era Deus falando. Só que é Deus usando, mas não é Deus adotando. Presta atenção. Deus falando, Deus dá dons, é Deus falando, pessoa, só que é Deus, se não tiver caridade, Deus está usando a pessoa, mas não está habitando nela. Ao perigo. Muitas vezes as pessoas se firmam nos dons, é preciso edificar a igreja, só que a sustentação da igreja não está primeiro, principalmente nos dons.
a sustentação da igreja está no processo do amor, que ele é acompanhado com a humildade. Sem a humildade, não passa nada. O Paulo está referindo aqui é que quando falta humildade, entra inveja. Quando falta humildade, a suspeita contra o mal, contra alguém, sem que ele até mesmo mereça, está presente. A acepção de pessoas, faltando a humildade, juntamente com o amor, são irmãs gêmeas legítimas. Faltando o amor, entra a acepção de pessoas. E isso é perigoso porque pessoas às vezes têm até dons, até falar línguas estranhas, bíblico, só que tudo isso que ser sustentado dessas qualidades precisa que seja sustentada com a virtude porque o amor, os dons são emprestados. Deus dá sem arrependimento, em Romanos 11:29, os dons da vocação de Deus são sem arrependimento. Assim por diante. Só que, quando falta o amor, falta o recheio para sustentar aquilo que Deus está dando no presente, até como dons. Como eu estou referindo, por exemplo, faltando o amor, entra a ganância. Judas, incluído nos 12, ele tinha 12. Para uma conclusão nossa, que estamos falando. Judas tinha 12 de Deus. Para a cura, não é isso? Em parte, expulsar o demônio, em parte, porque o demônio da ganância, ele não saiu dele, né? Expulsar demônio em parte. Tinha orar, Jesus curar. Só que Deus não habitava em Judas. Como Deus não habitava? Porque o que leva-nos, Deus habita em nós, é a conservação do caráter com base no amor. É o que a palavra está referindo. As pessoas hoje estão preocupadas com a marca lá do Chico, a marca da besta de Batacari. Não adianta a pessoa morrer para não aceitar a marca da besta e não ter amor, não valeu nada. Estão compreendendo? Porque o que leva a segurança sobre perseverança é o amor. Se nós olharmos essa listagem, tem 9 qualidades referentes ao sustentáculo do amor. O amor é considerado como fruto do Espírito para os perseverantes. Nós vamos lendo a palavra de Deus. O amor não é invejoso. O amor não suspeita mal. Sabe o que é suspeitar mal? Falar daquilo que não tem certeza. Estão compreendendo? E abre a boca e fala isso. Você tem certeza? Então não fale. Porque ele nega a aplicação do amor. O que significa suspeitar mal? Suspeitar mal é você observar alguém. Eu acho que alguém está falando mal de mim. Ou eu acho que alguém fez aquilo. Eu acho isso. E quem suspeita mal nega o amor. E os que negam o amor desmotivam da graça de Deus. Fica somente na parte mais emocional do que a espiritual. Porque o amor, essa palavra, e o amor, irmãos, é uma transferência da lei antiga para a graça atual. Sabia? Vamos ver isso aqui em Romanos capítulo
E no livro de Romanos, capítulo 4, e versículo 15. Glorificado e exaltado é o nome dele para sempre. Ele, o Senhor da glória. E aleluia. Lendo a palavra de Deus. Olha, versículo 15 do capítulo 4 de Epístola aos Romanos. Porque a lei opera a ira, ponto e vírgula. Compreendendo? A lei opera a ira, ponto e vírgula. Tem um significado exato. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Justamente. Então a lei opera a ira. O que opera a ira? E se uma pessoa transgredindo a lei, aquele testemunho daquelas pessoas que ganharam testemunhos, ela já tinha uma decisão de levar a pessoa à sentença de morte. Ou a sentença da morte estava em Deuteronômio 17, 16. Pela boca de uma testemunha não morrerá, mas por boca de 2 ou 3 testemunhas será morta e a vez morrer. Era a ira. Comparecimento para perdão não estava aqui. Não é uma questão que Deus propôs assim. O povo escolheu um caminho tão difícil para chegar a Deus e não chegaria nunca. O que leva-nos a chegar a Deus é o fruto do Espírito, o amor de Deus, que leva-nos a compadecer dos problemas das outras pessoas, a compadecer da situação de outras pessoas. Sabe o que? É uma transferência. O amor é a transferência do quê? Da lei para a graça. É uma doutrina que toda a igreja precisa compreender para não confundir algo. Nós, como ser humano, nós nos irritamos. Mas nós temos um ponto de escape, o arrependimento. Glória a Deus! Compreender bem, nós não somos infalíveis, perfeitos. A palavra está referindo, não se irrita, significa que a pessoa não alimenta o ódio, não se alimenta a raiva, não se alimenta a vingança, mas em lugar de tudo isso, entra o processo do comparecimento, porque a caridade é sofredora. A lei opera a ira, e a caridade sofre com os que caem. Só com os necessitados. Se a pessoa estiver realmente no Espírito Santo. É muito lindo a palavra do Senhor nosso Deus. Paulo entra nessa estágio. Mesmo que eu seja uma pessoa de um ministério, de uma beneficência, beneficiando pobres, investindo neles, nesse sentido de socorrer, mas se eu sou uma pessoa exaltada naquilo que faço, a caridade está longe, não vale nada. Tudo que fizermos, temos que colocarmos essa dose com amor que é ligado à humildade, justamente. E isso essa doutrina, estamos comentando que a Bíblia fala, é a doutrina que leva os cristãos a perseverarem. Porque os mentais praticam, eles são automaticamente predominados pelo fruto do. Não é pelos dons de cura, não disso assim. Vemos aqui ciência, eles apareceram. A beneficência será cultivada. Está compreendendo? Isso significa que nenhum dom ele acompanhará a eternidade, a não ser o amor e a essência da fé. Estão compreendendo? É
acompanharão a eternidade. São fruto que permanece para sempre na vida. E esse fruto começou, sabe quando? Olhando para o dia de Pentecostes, começou lá. O Espírito Santo veio na vida de um crente, um cristão, que recebe a palavra para fazer morada. Glória a Deus! Foi para fazer morada. E cada um pode louvar o Senhor. Glória a Deus! E sendo assim, o Espírito Santo faz morada em uma pessoa, em nós, com certeza nós estamos sempre sendo orientados a corrigirmos as nossas falhas. E Ele revela dentro de si. Cada um de nós temos revelações próprias, porque Ele veio sem fazer acepção de pessoas. Glória a Deus! E não fazendo acepção de pessoas, todos que creem em Jesus, Ele diz: todos que o Pai me dá, vinde a mim. E os que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Diz a palavra, é a segurança. Mas o testemunho de a salvação é a maneira que Deus coloca a pessoa em primeiro plano. E o primeiro plano de Deus, qual que é mesmo? E vem acompanhado com o processo da caridade. Isso é o testemunho. Testemunho e salvo, tudo de graça. Só que tem o fruto do Espírito vem acompanhado com a salvação, para que testemunhemos da salvação e glorificando a Deus de duas maneiras. Resumindo os 10 mandamentos, em 2, como vemos na palavra, lá em Romanos capítulo 11, capítulo 13, versículos 8 ao 10, fala disso. Então a caridade ela adora a Deus de duas maneiras: em espírito. Vira a mão, já tivemos vários comentários sobre isso. Faça o gesto. Adoremos a Deus em espírito. Em espírito. Calma aí, meu caro. Em espírito e em verdade. Só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade se formos beneficiados pela caridade. Aleluia. Se quiser louvar a Deus, pode também, não é? Veja bem, só tem esse testemunho, porque o Espírito Santo, ele veio para nós, demonstrando que o significado que trouxe Cristo para a terra só foi um único significado: trazer para a terra o quê? O que Jesus veio trazer para a terra? Salvação. Quando alguém replicava sobre Zaqueu, ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que ele tinha perdido. Foi a humanidade. E com base nessa salvação já entra o benefício de um bom coração, um coração que aceita a palavra, um coração contrito, quebrantado para com Deus. Deus não rejeita, Ele beneficia-se com os atributos exclusivos de Pai para filhos, de Deus para com a igreja. Só que Paulo, nessa doutrina que está entendendo, ele está deslocando o pessoal, o povo, da emoção. Eu sou tem pessoas que fazem cada pergunta discreta. Demônio, eu sou homem de Deus ou não sou? O que o demônio tem a ver com a nossa posição em Cristo?
Quem testifica que nós somos filhos de Deus? É o diabo ou é o Espírito Santo? Espírito Santo. Dê uma olhada aí em Romanos 8,16. Então, muitas vezes a pessoa se emociona com coisas contrárias. Romanos capítulo 8, verso 16. Glorificado e exaltado o nome do Senhor para sempre. A Epístola aos Romanos, capítulo 8. Glorificado e exaltado é o nome dele, do Senhor da glória. É uma realidade nisso. Olha como está escrito, Romanos 8, verso 16. O mesmo Espírito testifica conosco que somos o quê? Filhos de Deus. Então você tem esse direito nato, esse direito adquirido, o direito da vida eterna. E é testificado pelo Espírito. Os irmãos podem avaliar que a palavra Espírito testifica está em maiúsculo. Está com ele maiúsculo, demonstrando mesmo o Espírito Santo testificando com nossos espíritos em minúsculo, que somos o quê? Filhos de Deus. Então nós já temos esse direito nato, aleluia, na ação direta. Glorificado é o nome do Senhor. Se não contar a vida do outro, o outro não sabe, e às vezes conta errado, e a outra pessoa vai naquele ponto errado e continua errado, e sendo que hoje o Espírito de Deus veio trazer para conosco a forma, o amor de Deus, mas em sentido padrão para os perseverantes. É uma realidade nisso, nessa palavra. Então ele veio testificar, para que nós visitamos o efeito da sua obra em nós mesmos, diretamente, ação direta. João Batista foi categórico em afirmar: arrependei-vos, porque agora é chegado o reino de Deus. E isso é uma época tão rica para nós, de uma maneira toda especial. Só que nós posicionarmos no efeito de emoção, desfazendo de alguém, chamar a igreja, o povo de Deus, de igreja fria. Eu já ouvi isso. Não é murmurando, a igreja está fria, a igreja não sei o quê. A igreja está fria, estava fria quando estava lá no mundo frio, no cheiro da religiosidade. Hoje a igreja alimenta-lhe os perseverantes, alimenta-lhe comida que vem da comida que vem do trono de Deus lá em cima. É a palavra de Deus, alimenta-lhe lá, é milagre. Glorificado, és o santo nome do Senhor da glória. A gente observa a igreja fervorosa, interessada em ouvir a palavra. Até que eles se relacionando, meditando e fazendo depósito de glória. Depois ele aparece na expressão, né? Na expressão, claro, não é uma expressão, isso, justamente, a expressão literária. Mas hoje nós estamos, sempre dizendo isso, nós estamos numa época, irmãos, mais rica de servir a Deus. Até mesmo nossos hábitos, às vezes eles são mudados, porque o Espírito de Deus controla as nossas vidas. E a glória de Deus, glória que o Pai tem e distribui para filhos, está em nós. Glória de Deus no ser humano. Lembra que nós tivemos aquele comentário? Jesus, na mediante a profecia de Isaías, veio e habitou os homens. Era a teofania, era Deus nas gentes, era Deus no meio das pessoas.
E hoje é nós em Deus e Deus em nós. É nós em Deus, Deus família, Deus em mim, Deus em você, Deus nos perseverante, o Deus que consola, o Deus que nos segura. Deus é Deus. Terminando é importante a palavra, não é? Vamos ver o que diz em Gálatas, capítulo 6. Bem mais para frente, sobre a essência do amor, o comportamento do amor, o testemunho de quem ama. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Nas Gálatas, capítulo 6, vamos ver aqui. Versículo, fala sobre conselho, caridade. Depois expressa a finalidade disso, daquela obra. Gálatas, capítulo 6, verso 1 até 4, diz aqui a palavra de Deus. Senhor, irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois o quê? Espirituais, encaminhai o tal com espírito de caridade. Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Sabe qual é a parte de tudo que os crentes passam qual é? É divulgar a miséria do outro, que é uma semeadura. De repente, ou ele critica a família do outro, ou o filho do outro, da outras pessoas, ou outras pessoas, semeou malignidade. E ela volta, passa lutas também, pessoal, veja bem, olhando para ti mesmo também, para que não sejas, leve o amor à falta do conselho, para que não critique alguém, família, assim por diante, e aquilo, como a semeadura do mal, volta a existir ou a afetar a própria família ou a própria pessoa. Olhando para ti mesmo, não diga a ele com palavras, ou não induza a ele, não instrua a ele com palavras agressivas, com palavras que desanimam, não. Leve com espírito de mansidão e temor a Deus. É o efeito do amor de Deus. E aqui diz a palavra de Deus. Versículo 2: levai as cargas dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa e não sendo nada, engana-se a si mesmo. Versículo 4: mas prove cada um a sua própria obra e tem glória, ou terá glória em si mesmo e não no outro. Por isso que nós temos sempre comentado, duas pessoas portadoras da humildade, elas se comentam. Uma tem glória em si mesma dada por Deus. A outra tem a mesma glória dada pelo próprio Deus. Aí entra o quê? O comentário. E os comentários, a palavra diz que eles são tão importantes que Deus tem um livro para escrever os bons comentários que são portadores da caridade. E haverá um livro escrito, um memorial escrito, sobre os que temem a Deus, para cada um com seu amigo, companheiro, o Senhor atenta e os ouve. E haverá sobre eles um memorial escrito, dito por Malaquias com a personificação da graça, apesar que está vivendo sobre a lei. Então ele expressa o efeito do amor. Então terás a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É por isso que Paulo está fazendo essa listagem, alguns terminando, mas creio que no outro sábado nós ainda vamos fazer mais, não é um comentário sobre isso, uma visão importante,
Por que, irmãos? Que é importante a palavra de alerta? Porque essa qualidade que possuímos é o direito que nos dá de ouvirmos a sétima trombeta tocar. Se porventura ela tocar neste momento, os que estão nessa posição, testemunhando da salvação, ouvirão a sétima trombeta tocar e subirão por Cristo, glorificando e exaltando o seu nome, alegrando. Com os outros. Amor. Amor não é dom. Amor ele é comandante de outros dons que o acompanham. O amor são qualidades em pleno sentido de acordo, em pleno acordo. Qualidades. Não se dá benignidade, longanimidade, caridade, esperança. Fé que não se confunde, para que a igreja de Cristo seja uma igreja saudável. Com saúde, e a Bíblia diz que o Senhor prepara até saúde física, falta de trabalhos, solução de problemas, salvação de famílias, porque a oração de uma pessoa possuída de amor, ela vai lá para o trono de Deus. Ela sabe que ela irá orar de acordo com a vontade de Deus, que Ele nos ouve. Por isso que é importante nós estar sempre nesse conceito de meditação da palavra de Deus. Compreenderam? Nós sabemos que as nossas orações, ou devemos saber, temos o direito de saber que as nossas orações são ouvidas por... Mas de acordo com os que estivemos em amor. Lá em João 5,14, sabemos que se pedimos a essa confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos... E a vontade de Deus é que a nossa família se salve. Aleluia! Então você está pedindo. De que maneira Deus irá salvar a nossa família? É Ele que determina o direito. Agora, o nosso direito de orar não pode parar, porque é uma ordem. Senhor, que essa tua palavra continue em cada coração e vamos continuando. Não é isso? Continuando na disciplina, na doutrina, na disciplina da palavra do Senhor nosso amado Deus. Isso é muito lindo para nós, não é? Irmão, se lembra que nós tivemos um comentário rápido, comentando uma coisa, eu não quero mais essa luta para outra, mas fala com toda soberba. E isso não resulta em nenhuma firmeza, isso dá um apoio à ansiedade, que é uma das doenças mais afetantes do século. Tem afetado tantas pessoas com ansiedade. Tem pessoas que dizem bem assim, eu não tenho paciência de ouvir um comentário bíblico com mais execução. Não tenho paciência. Pessoas reclamam isso, crentes. Infelizmente, tem alguns que reclamam. Não, eu não tenho paciência de ficar ouvindo comentários sagrados, né? Comentários santos. E já quando a pessoa não tem paciência, a oposição da paciência é a falta de paciência. E a falta de paciência é a ansiedade. Ninguém toma conta. Mais uma vez, que essa boa palavra continue em cada coração, vamos agradecer, mas antes, quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus aí. Quem pode ajudar, ajude. Nós sabemos que o momento da oferta é um momento de muita alegria, porque o Senhor preparou para nós. Glória a Deus! Graças a Deus, Deus preparou a oferta para mim, preparou para você, preparou para nós a oferta. E se não preparou hoje, mas já preparou outros dias. E a maior oferta para Deus, quem é mesmo? Quem é a maior oferta na igreja? A maior oferta é a nossa presença
como primeiro, meu Deus, como tens iniciado, no nome do teu Filho Jesus Cristo, e permanece para sempre, e que assim seja. Amém. Irmãos, sua determinação, sua alegria, amém, para o final. Deus abençoe. Amém. Depois de ler os irmãos com azeite, né? Deus abençoe. Deus abençoe. Eu não estou ouvindo. Mas aí, na primeira nota, você coloca qual peça, amém? Coloca qual peça. Deus vai preparar o seu momento da igreja. Então, o sempre próximo, coloca aí no primeiro, porque Deus já prepara as vezes tudo primeiro. Ele prepara tudo primeiro. É amanhã de manhã nessa palavra. Pela fé, Senhor da glória. Deus, ele alegra o coração, porque o Espírito de Deus vem, faz com que a obra de Deus seja valorizada em nós. E a gente se sente muito feliz, alegre, sim, porque mas um Deus tão santo, tão rico, tão majestoso, está em sublime trono, e ele muda para falar de uma pessoa tão frágil como nós, nos dá tanta honra para que ele continue levado para a sua glória. Eita Deus maravilhoso! Então, Deus continua abençoando nessa tua palavra, a palavra do Senhor. Bem, porventura, pessoas que não é crente, sentiu de aceitar Cristo como Salvador, ouviu a palavra, ou alguém crente que desviou-se da palavra por algum motivo, e se ouviu a palavra acolhedora, e sentiu de reconciliar com o Senhor, não tem alguém? Acho que o irmão Gilvaldo já Deus avisa, tem mais aviso, irmão? Tem irmãos, eu vejo. Salve a bateria mais uma vez, papai do mundo. Graças a Deus. Que aprendeu uma coisa assim, amém. Salve Deus, né? Graças a Deus. Chama a atenção dessa mensagem, o versículo 13. Versículo 13 chama toda a atenção. Então, você aprender mais de Jesus. Então, Deus abençoe o nosso pastor Manuel, que está se acompanhando nesse ensinamento na sexta-feira, da palavra de Deus. Perdão, sábado, né, às 9 horas, que está o nosso pastor, dando ensinamento para nós, em nome de Jesus Cristo. Abençoar ele, a sua esposa, toda a sua família e todos vocês que compareceram aqui nessa manhã. Irmão de outro ministério, irmão católico, que está nos visitando, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Todo dia tem mesa de segunda a sábado, pela manhã, e durante a semana, de segunda a sexta, e domingo às 9 horas, sábado à noite, todos os dias tem culto, onde tem alguma atividade na sede mundial, vai falar, mas todos os dias tem culto aqui à noite, às 7 da noite. Então, os pastores do Igreja Babilônia por todo, e amanhã, pela manhã, às 9 horas, em nome de Jesus Cristo, está com o pastor Tiago, do segundo pastor, da campanha, a nossa família, a minha família, da família de Deus. Deus abençoe vocês. Quem entendeu a luz, diz amém. Deus abençoe a todos. Também, irmão, tem uma caravana dia 29, na Sarundará. Aí, né, tem uma audiência das pessoas idosas, pessoas que a família abandona, né, a igreja pega o documento, leva para lá, já tem médico, tem que cuidar das pessoas ali, tem família que a família abandona, né? Então é posto lá, né? Então, dia 29 do mês de setembro, uma caravana para lá, né? Para visitar os velhinhos, as pessoas que podem entrar na situação de viver. Então, se você tiver alguém que deseja aí, né? Adoro a Deus, conhecer lá a Fundação FB, velhinho só ir na Bahia, conversar com a nossa irmã Filomena, ela vai contar para você direitinho como pode fazer. Né? Então,
Se vocês quiserem ir, só ir na livraria e começar a contar o seu nome pelo menos, amém? Deus abençoe a todos vocês. E vamos ver o céu de Deus, na sua pé, palma bem alegre, Jesus. A palavra diz em Gálatas 6,6, né? Aquele que é instrumento da palavra, distribui os seus bens com aqueles que não possuem. Tanto a responsabilidade de estar instruindo, quanto que está recebendo. Leve para casa a palavra de Deus. Casa quer dizer coração, glorificado é o nome do Senhor. E casa somos nós. Vamos agradecer a Deus, irmãos e irmãs. E nunca devemos esquecer de orar por qual nação, principalmente. Qual a nação? É mandamento com promessa. Não esqueça de orar em favor de Israel, porque Deus prometeu abençoar os que abençoam a Israel e amaldiçoar os que amaldiçoam a nação. É um ponto essencial da propriedade de Deus, inicial. Da propriedade de Deus, e nós somos aconchegantes. Amém? Pela mesma palavra. Agradecemos, depois que pudermos que o Senhor um azeite bem, que nome do Senhor. Senhor Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor deu e também apresentando os problemas de cada irmão, de cada irmã. A oração pela cura divina, Senhor. A oração por alguns dos problemas não foram solucionados. A oração por alguns que estão ansiosos. A oração também, sua apresentação para aqueles que estão em plena conexão contigo, Deus, e assim continua. Porque o poder da tua palavra, em nome do teu marido Jesus Cristo, que permanece para sempre. Amém. E graças a Deus. Tem alguém de outro ministério que está conosco? Levantando as mãos. Não tem, se tivesse, não vimos. Tá bom? A paz do Senhor Jesus. Diga um amém. Claro, nessa palavra de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Todos digam amém.